E aí pessoal, tudo bem? Então, surgiu uma polêmica de um assunto, né, sobre a questão no nosso país da a ditadura militar no Brasil, né? Tá meio escuro, que já tá noite, mas tô no meio da luz aqui. Espero que vocês consigam dar uma visualizada, né? Mas só para a gente entender um pouquinho de como ocorreu esse processo, né, da nossa digníssima ditadura militar, não só no Brasil, mas no mundo todo, né? Porque o mundo ficou dividido em dois blocos, em dois eixos, após a Segunda Guerra Mundial. Então eu vou falar brevemente dessa introdução da Segunda Guerra Mundial e depois especificamente a gente entra então falando da ditadura militar, né, o que foi, etc e tal, né? Lembrando aí que esse livro também, né, do Yuval, Uma Breve História da Humanidade, o Sapiens, né, ele já foi citado aí por um amigo nosso, o Helder, que é psicólogo. Então, desde já aí, esse livro é um bom livro para poder entender todo o processo da humanidade, mas isso cabe num outro assunto, num outro vídeo aí que a gente vai estar fazendo. Bom, se algum de vocês, meus amigos, for compartilhar esse vídeo para frente, para quem não me conhece ainda, prazer, sou o Thiago, vulgo Tiagão, ou no motociclismo o pessoal me chama de Ursão, sou professor de História, né, professor de Geografia também, e vamos lá então. O que acontece? Após a Segunda Guerra Mundial, nós vamos ter aí dois vencedores, né, em aspas. Os Estados Unidos da América e a União Russa Socialista Soviética, que hoje nós conhecemos apenas como Rússia, né? Esses dois países, quando fazem um cerco na Alemanha, em Berlim, especificamente a Rússia, né, com o Exército Vermelho, depois logo atrás Estados Unidos, e, enfim, né? O que acontece depois desse processo todo? As duas potências desse momento, a partir do final ali da década de 40, início da década dos anos 50, eles meio que vão dividir o mundo em dois sistemas econômicos. O capitalismo e, do outro lado, vamos ter o socialismo, né, onde muitas pessoas também falam do comunismo. E ambos vão ter ditaduras militares, né? Ambos vão estar sendo aí no poder ditadores. Primeiro a gente tem que entender que quando ocorre essa divisão desses dois países, eu costumo dizer que a partir daí vai acontecer um boom no nosso mundo, no termo da tecnologia, na questão da comunicação, né, que vai avançar muito a partir desse período aí. Por quê? Hoje em dia nós estamos em plena era da comunicação, né? É possível vocês verem e terem informações de vários assuntos acessando a internet, as redes sociais, sejam elas quais forem. É aí que mora o perigo, né? Hoje em dia temos as fake news e temos várias pessoas que querem usar do conhecimento para poder passar informações erradas. Então nem sempre é bom acreditar nessa questão aí. E daí, os Estados Unidos da América e a Rússia, eles vão ter uma guerra entre eles. Esse período vai ser chamado na história de Guerra Fria. E o surgimento então de dois polos econômicos, né? Aí muitas pessoas hoje em dia usam o termo comunista e não sabem o que é o comunismo, né? Segundo Marx, o comunismo ele é o resultado de uma sociedade perfeita, né? Onde nós vamos ter o proletariado lá, das classes operárias, das classes camponesas, a não privatização não vai ser uma prioridade onde vai agir o comunismo, o socialismo, mas sim a estatização, para que todos tenham a mesma oportunidade, a mesma igualdade,
Só que, por um lado econômico, no meu ponto de vista, né, na minha formação enquanto historiador, desse processo todo que nós temos na sociedade, infelizmente ele não te dá meios, né? Você não consegue desenvolver muito, mas em plena crise econômica, esse sistema ele vai muito bem, né? Bom, e daí, por outro lado, os Estados Unidos, né? Quem que vai ser o modelo para o Brasil? Estados Unidos da América, com o sistema capitalista. Tanto no sistema capitalista e no sistema comunista, socialista, existem a produção, né? Só que daí o que acontece? A partir do momento que eu tenho a produção, eu vou buscar mercados. E eu vou buscar mercados para quê? Para vender. No capitalismo, isso vai gerar disputa de várias empresas, várias marcas, buscando concorrentes, etc. e tal. No comunismo eu vou ter só a estatização, então não vou ter muitos concorrentes ou praticamente nenhum. Tudo vai pertencer ao Estado. Bom, vou esperar o carro passar ali, porque como é um vídeo amador, não tem estúdio, no sentido profissional, assim, em termos de arquitetura, né? Até, às vezes poderemos ter a participação da minha cachorra nas aulas, que vai dar uns latidos ali fora, ali, né? Latindo na galera, mas, enfim. O que vem ao caso aqui, né, do nosso quesito, para a gente não poder se perder. E para mim poder explicar para vocês de um modo sucinto, assim, né? Bom, o que acontece, tá? A disputa entre os dois países, elas vão ser tão extensa nessa divisão de modelo, quem vai seguir quem, né? E essa divisão do mundo, esses dois blocos, esses dois eixos econômicos, buscando mercado, buscando poder, e com isso eles vão começar, né, a conquistar países num requisito militar, né, e daí fazer as alianças econômicas. Então, países socialistas, comunistas, sejam a nomenclatura que era usada, né, e países capitalistas, eles eram meio que impedidos de terem acordos econômicos, né. Então, o nosso país, por exemplo, importava, né, grande parte dos produtos aí norte-americanos. Inclusive nos anos 50 a TV veio para o Brasil, mas nós não tínhamos aí um estúdio de TV. Um grande exemplo aí do que vai resultar isso futuramente. Então, o medo, ele era alavancado na população, o povo comum, o povo simples, o povo sem instrução. Porque quanto mais pessoas analfabetas tiver na sociedade, e pessoas iletradas, que é o que temos muito hoje, né? Pessoas que sabem ler e escrever, né? Mas não sabem interpretar e não sabem, né, nem entender o que escreveram. E infelizmente a gente vê essa realidade muito aí na rede de ensino, né? Que eu já estou aí há 10 anos já nessa caminhada, estou indo para 11, que Deus abençoe que assim vá, né? E a melhor forma e o melhor medo de dominação é o medo, né? Qual o medo, né, no comunismo? Pô, sua casa vai ser tomada, vai pertencer ao Estado, seu carro vai ser tomado, não vai ser mais seu, né? Você vai ter que compartilhar seus bens, etc, etc, etc. E daí, né, começa-se toda uma propaganda negativa contra comunismo, socialismo, nos países que eram capitalistas. E por outro lado, nesses países comunistas, começa uma propaganda contra o neocapitalismo. Olha, no capitalismo você não vai ter o direito aí de igualdade, você vai ter um cara para poder mandar em você, que vai ser seu patrão, ele vai te explorar, vai lucrar em cima do seu trabalho, em cima daquilo que você produz, daquilo que você faz, vai ter uma taxa muito grande de imposto, etc e tal, coisa que o imposto maior no nosso país, no Brasil e incrivelmente em Minas Gerais, né? Estamos quebrados, convenhamos. Retomando o assunto. Então, né,
como nós já vimos que o Brasil vai seguir o padrão de modelo norte-americano, querer agradar o governo, comprando as TV, etc. Sem muito, a gente vai ter um presidente pós, né? Aí que nós vamos ter Getúlio Vargas, que já vinha com um sistema de uma espécie de uma ditadura no nosso país. Getúlio Vargas, né? Inclusive ele cria a nova capital do Brasil. Por que uma nova capital, né, no Brasil? Justamente para transferir e mudar a capital do Rio de Janeiro para, né, o interior. Distrito Federal, Brasília, né, Goiânia. Pega aquele estado, né, de Goiás, enfim. Mas porque isso era uma estratégia militar também. O mundo estava em grande tensão de poder estourar, de poder eclodir o quê? A Terceira Guerra Mundial, entendeu? Entre essas duas potências. E os eixos já seriam formados. E o palco de guerra foi o Vietnã, né? O Vietnã é o maior palco de guerra aí desses conflitos armados. E por outro lado, nós vamos ter vários conflitos tecnológicos também, a corrida espacial. Quem chega no espaço primeiro, né? E a partir da década de 50 a Rússia vai, né, lança o seu primeiro satélite ao espaço, Estados Unidos também, e daí começam as tentativas de mandar o homem ao espaço e chegar na Lua, né? E em 63, 64, nessa década, quando os Estados Unidos começam a desenvolver, após várias tentativas ele consegue, né, chegar aí supostamente à Lua, né? Digo supostamente porque, né, a gente tem aí teorias da conspiração, mas a história ela não trabalha com isso, né? Seguindo um paradigma tradicional, da história tradicional, tá? Se você for fazer algum concurso, se você for, né, fazer alguma prova, Louis Armstrong chegou, né, na Lua aí, e os Estados Unidos foram os primeiros a conquistar assim, o espaço, vamos dizer, né? E através disso abriu portas para as comunicações, né? Então assim, fica um pouco meio conturbado, né, essa questão, porque a história ela é um movimento de ida e de volta. Ao mesmo tempo que nós precisamos retroceder lá no passado para poder entender esse tempo cronológico que dá sentido ao tempo presente, a gente tem que ir fazendo essas interligações. E quais são essas interligações? Tá? Começo um assunto, falo, explico, explano e passo para um próximo período aí. E voltando na questão do João Goulart, né, ele tinha um plano de governo diferente, né, e ele queria fazer uma reforma agrária no país. Muitos políticos, e principalmente os militares, viam isso com grande medo. E viam o quê? Que poderia vir o comunismo para o Brasil. Inclusive quando Ernesto Guevara de la Siena fez uma visita para o nosso ex-presidente João Goulart nesse período, né, o Che Guevara, famoso na história aí, né, por implantar o socialismo em Cuba junto com Fidel Castro, e aí vai, né, esses enlaços da história. Então a história é esse movimento, né? Então não tem como eu começar um assunto sem dar uma pincelada ou deixar algo nas entrelinhas, né, que desperte a curiosidade para você poder buscar esse tema e pesquisar, sem acrescentar algumas temáticas. E daí, né, os nossos militares, governantes temendo, quer dizer, me desculpem, tá? Esse medo do comunismo devido à aliança que tinham comercial, enfim, né, com os Estados Unidos, os militares resolvem então, né, tomar o poder no ano de 64. E os militares eles chamam a Revolução de 1964, né? A história não chama de revolução, a história chama o golpe de 1964.
Porque tem uma grande diferença entre a palavra revolução e a palavra golpe. E a gente tem que entender porque isso faz ressignificado no tempo presente. Tá? Revolução vem de revoluto, lá atrás da Grécia Antiga, né? Que quer dizer mudança em três estruturas da nossa sociedade. Primeiro, a mudança na política, uma mudança econômica e uma mudança social. Isso é uma revolução, igual ocorreu literalmente na Revolução Francesa, né? Nós vamos ter no século XVIII. Liberté, fraternité, égalité. Né? Os três maiores dilemas aí, mais conhecidos mundialmente, as ideias iluministas. Enfim, né? E por outro lado, tá? O que aconteceu no nosso país em 64? O que houve aqui a partir com a ditadura militar no Brasil? Opa! O que aconteceu, né, nesse período aí? Em 1964, quando a gente tem o que é chamado pelos militares de revolução, a gente só teve uma mudança, foi uma mudança política. Só a sociedade continua a mesma, tá? A economia continua a mesma, não mudou, só mudou um pilar. Porém, houve uma dominância, né? Onde muitos artistas, professores e vários outros seres pensantes da nossa sociedade e crítico da sociedade, porque quanto mais você estuda, quanto mais você lê, menos ignorante você fica. E quanto menos ignorante você fica, mais você vai questionar as coisas que nós temos na nossa sociedade, no mundo, em vários assuntos, em vários aspectos, né? Tanto é que na história não existe uma verdade, existem verdades. E como eu tinha falado da história tradicional, a minha formação da história social, da nova história, né, ela faz a gente ouvir aqueles que não foram ouvidos, a gente dá voz aos excluídos da história. Então, a partir do próximo vídeo, eu começo a falar então para vocês certinho sobre esse dilema aqui da ditadura militar. Peço desculpa pelo vídeo longo, tá? Espero que vocês tenham entendido essa introdução que eu quis passar a vocês. Agradeço muito a atenção aí, tá? Peço desculpa por qualquer equívoco que eu tenha cometido, mas desde já, muitíssimo obrigado pela sua atenção. Forte abraço.